E a palavra que eu tenho no seu coração será o melhor mês da tua história. Acredite, será o melhor mês da tua chamada. Acredite, será o melhor mês da tua empresa. Acredite, será o melhor mês quando você sentar naquela mesa e dividir pão com seu irmão. Será o melhor mês. Eu não sei se tu acredita, mas se eu fosse você, eu determinava isso ao céu, porque Deus não te trouxe aqui à toa. Elebaua. Deus não te fez você sentar nessa cadeira, sentar do lado desse crente tão abençoado à toa. Não, não, não. Deus te trouxe a um culto apoteótico para lhe dizer para você: prepare, porque o de repente dele acontece em dias comuns. E daqui a pouco tem um de repente dele soprando sobre a tua casa, sobre a tua vida. E eu libero aquilo que o céu colocou no meu coração. Prepare, porque verá notícia extraordinária sobre a tua casa, a tua parentela, a tua família, os teus negócios. Será surpreendido pela potência, mão de Deus. Prepara para vivenciar algo que nunca vivenciou. O coração está alegre porque até aqui o Senhor tem nos ajudado com tanto louvores, palavras. Se esse culto terminasse aqui agora, a palavra que eu entregaria ao Senhor seria Ebenezer. Até aqui nos sustentou o Senhor, mas por misericórdia e bondade dele, ele nos deu uma pequena oportunidade também de entregar algo que ele colocou no meu coração. De fato é uma porção bíblica, é bem simples, bem rápida e bem objetiva, mas eu pretendo compartilhar com vocês. Livro dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, o verso é o número 6. Atos, capítulo de número 3, e o verso é o número 6. Pastor Robert, obrigado. Deus te abençoe. Você, a pastora, a casa, a família, os meninão crescendo. Que Deus abençoe. Pastor Robert é um pai, gente. Falo isso, não é porque eu estou do lado dele, não. Como outros pastores que eu venho aqui também. E a gente conversa muito. E o que eu tenho aprendido com Deus hoje eu não subo mais no altar para cumprir a agenda, não. Não é sobre cumprir a agenda, é sobre cumprir um propósito. E quando você está perto de alguém que te aconselha, ora por você. Se for preciso, puxa a tua orelha. Se for preciso, te dá um alerta espiritual. É muito bom, porque você entende o cuidado que Deus ainda tem com a tua chamada, o cuidado que Deus ainda tem com você. Então os pastores que aqui me ouvem, que Deus abençoe. Não sei se eu posso citar o nome, depois esqueço de alguém, mas que Deus abençoe todos vocês. Joãozinho está ali atrás, Luan, minha amiga, Deus abençoe todos vocês. Amém? Lemos o texto? Atos capítulo de número 3, o verso é o 6. Assim está escrito o texto. Então Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta aí, levanta aí, levanta aí. Deus, fale conosco. Precisamos muito ouvir a tua voz aqui hoje. O Senhor já tem falado através das oportunidades, as saudações, louvores, momento ofertório, mas chegou o momento do Senhor falar ao nosso coração de uma forma extraordinária. Então fale não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o céu já determinou a nós. Toda vez que eu faço essa oração, eu lhe peço, Senhor, que diminua eu para que o Senhor cresça, e que eu venha assumindo isso ao Senhor apareça. Se for preciso, pode abater a minha alma, mas não deixa eu falar uma palavra se não for da tua vontade. E da mesma sorte que o Senhor falar aqui comigo, fala com esse adorador que aqui veio, porque eu tenho uma certeza, Deus, que daqui a alguns minutos esse lugar vai ser tomado pela tua glória. E aonde tiver pelo menos 2 adoradores, um com sede e outro com fome, a fim de ouvir a tua voz, fale e não se cale. Porque queremos ouvir muito daquilo que o Senhor tem a nós aqui essa noite. Sem restrições, fale, Pai. Se for para corrigir, corrija. Se for para consertar, conserte. Mas se for para derramar a tua bênção, que também derrame. Estamos dispostos a ser temente, sedento a tua voz. Deus, não nos deixe escolher a parte da mensagem que nos convém, não, mas nos deixa entender que tudo aquilo que o Senhor falar, que venha invadir a nossa alma, encher o nosso peito e fazer-nos entender, Pai, que ainda o
ainda um Cristo, e o Senhor irá buscar a tua igreja. Então fale e não se cale, em nome de Jesus. E você toma seu assento aplaudindo a Jesus. Daqui a pouco, deixa o microfone com o ali. Aí esse texto, o Senhor, Ele vem tratando não só comigo, mas Ele vem tratando aonde eu passo. E esse dia eu perguntei ao Senhor que de fato, o que Ele quer dizer com essa colocação a nós quando chegamos aqui no livro de Atos. Eu quero ser bíblico aqui para que de fato introduza para você só aquilo que o Espírito Santo pregou para mim. Não dá aos pastores, aos pregadores, à igreja que me ouve, não dá para chegar em Atos capítulo de número 3 sem entender o que aconteceu em Atos capítulo de número 1, o que aconteceu em Atos capítulo de número 2. De fato, só assim que teremos a certeza do que vai acontecer em Atos 3. É uma junção, princípio, meio e a continuidade até chegar ao fim, porque também não acaba no capítulo 3. Percebemos que quando chegamos em Atos capítulo de número 1, o narrador que está nos posicionando aqui, ele tem uma boa profecia aos que ouvem. E a profecia é clara, é linda, e é essa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de glória. Percebe-vos que quando chegamos em Atos capítulo de número 1, não tem outra coisa a não ser uma palavra apoteótica: ficai. Ficar aonde? Em Jerusalém. Percebe que quem está entregando a profecia é responsável para entregar destino para ela. Eu perguntei a Deus o que é isso, Ele falou: porque eu estou entregando a profecia, fica, mas eu também estou liberando destino aonde ficar. Eu perguntei a Deus o que é isso, Ele gritou: porque toda vez que o nosso Jesus abria a boca para entregar uma profecia, Ele sempre liberava destino para ela. E eu perguntei a Deus o que é isso, Ele falou: porque não tem profecia se não tem destino. Não tem profecia, epa, minha alma arrepia. Não tem profecia se nós não sabemos o destino dela. De fato, Ele não usa um profeta para entregar a palavra aos ventos. De fato, Ele não usa um profeta para entregar a palavra para os ausentes. Não, não. Ele usa o profeta com direcionamento. Ele usa o profeta com a palavra para entregar para os presentes. E que bom que você veio, porque a notícia que sopra na nave da igreja é: ficai em Jerusalém. Se Ele está pedindo para a gente ficar, é porque talvez já tinha, minha pastora, 2 apressadinhos querendo ir embora da onde que não era para ir. Se Ele está falando para a gente ficar, é porque de fato já tinha alguém querendo ir fora do tempo, da onde não é para ir. Como conhecedor da minha alma, como conhecedor do meu coração, Ele entende. Entendendo que eu não sei, Ele entra no texto e grita: mas se ficar, eu derramarei poder sobre a cabeça, vírgula, o texto e respeito ela, para que seja as minhas testemunhas, não só na Judeia, não só na Galileia, mas em todos os confins da terra. Eu falei: Deus, eu preciso aprender a pregar o texto. E Ele falou: então já que você leu ele, agora explica de uma forma mais simples. Eu falei: então me ensina e simplifica para mim. Ele gritou, percebeu? Se eu estou falando para eles ficar, é porque eu estou querendo tirar deles a pressa, é porque eu estou querendo arrancar deles a ansiedade, é porque eu estou querendo arrancar deles
a fúria de ir fora do tempo. É o que mais me quebra, é o que mais me frustra, é o que mais me pega. Ele gritou, porque o trauma da sua geração é essa. O trauma da sua geração não é outra a não ser ir embora fora do tempo. E eu perguntei, Deus, me explica melhor qual que é o trauma da pressa. E ele gritou para mim, pastor Luan, quem tem pressa quebra princípio. E quem quebra princípio é quebrado por mesmo. Quem tem pressa faz aliança com quem não é para fazer, une com quem não é para unir, abraça quem não é para abraçar, entra onde não é para entrar e sai fora do tempo onde não é para sair. O trauma da pressa, o trauma da pressa. Só que eu gosto do texto porque antes dele completar o que ele quer falar, ele grita, fica. E eu perguntei a Deus o porquê. Ele falou, porque vai vir um avivamento. E eu falei, então me fala qual é o princípio do avivamento. Ele falou, não tem avivamento se não tiver posicionamento. A gente vai pregar e eu acho que eles vão entender. Eu perguntei, Deus, o que é isso? Ele falou, você está pregando uma vigília. Você está pregando para gente lotado de glória. Você está pregando para gente lotado de Bíblia. Meu pastor, eu gritei, o que é isso? Ele falou, avisa para minha igreja, eu vou descer com avivamento para essa geração, mas é só para os posicionados. Desculpe, senhores e senhoras, se tem alguém que adentrou aqui dentro e pensou, eu vou fazer o que quer e ele vai me pegar para avivamento, não vai. Desculpe, senhores e senhoras, se você entrou no culto como esse e pensou que ele entrega fogo para qualquer pessoa, não vai. Avivamento é só para quem tem posicionamento. Tem alguém lá, ó. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Eu não sei quem vem, mas eu vou profetizar. Avivamento nunca foi rodar. Avivamento nunca foi pular. Avivamento nunca foi bailar. Avivamento é se posicionar. Lá vai pra ver se alguém pega. Avivamento não é pular, não é gritar, não é rodar, não é bailar, é posicionar. É posicionar. É posicionar. Gosto do texto e por ele eu pego amor para continuar narrando. Por quê? Porque a primeira narrativa a ele é fica. Você feriu o texto? Aproximadamente 512 pessoas estão ouvindo a mesma palavra. Qual é a palavra? Ficai. Aonde? Jerusalém. Ele dá destino a nós. Quando ele dá destino, que é Jerusalém, aí ele começa a decorrer o texto. E o texto continua dizendo: porque os que ficaram serão as minhas testemunhas. E eu perguntei a Deus, por que o Senhor colocou uma vírgula e falou de testemunha? Ele gritou, porque você não pode testemunhar daquilo que não viu. Você não pode testemunhar daquilo que não ouviu. Você também não pode testemunhar daquilo que não sentiu. Aí eu comecei a entender. Ele não vai descer uma graça porque tu é famoso. Ele não vai descer uma graça porque você é bonitinho. Ele não vai descer uma graça porque você é engajado. Ele vai descer uma graça porque você precisa entregar um testemunho. Aí eu comecei a entender que uma das qualidades de ser avivado é ser testemunho pelo avivamento que eu carrego. Ah, gente, alguém vai vir comigo e eu vou de novo, tá? Uma das maiores qualidades de alguém que é avivado é se comportar com aquilo que ele entregou. Então desculpe se isso agora te confronta. Não dá para ser avivado no altar e não ter a mesma prática lá fora. Não dá para ser avivado na tribuna e não ser avivado lá fora. O que ele está querendo dizer a nós, o avivamento do altar tem que ter o mesmo alinhamento da porta para fora. Qual é a testemunha?
Badaia. Aí ele grita a nós, e aos que ficar, será. Olha o texto, será as minhas testemunhas. Aí ele começa a dizer, aonde que vai ser? Não é só em Judeia, não é só na Galileia, é em todos os confins da terra. E eu perguntei por que ele falou. Por causa disso, porque não dá para ser avivado na igreja e não dá para ser o mesmo no colégio. Por quê, pastor? Porque alguém prega bonito aqui, mas na faculdade não tem o mesmo comportamento. Alguém canta bonito aqui, mas dentro da casa não tem o mesmo comportamento. Alguém roda bonito aqui, mas dentro da família não tem o mesmo comportamento. Aí ele entra para dentro do texto e grita: eu não te dei um avivamento porque tu é bom, eu te dei um avivamento pela tua postura de testemunha. Badaia, calassuia. É por isso que dentro dessa geração ele não está atrás dos grandes, ele também não está atrás dos famosos, ele também não está atrás dos engajados. Ele está atrás de alguém que cumpra o testemunho do evangelho da cruz. É alguém que não se vendeu, é alguém que não se negociou, é alguém que não fez barganha com a chamada, é alguém que entendeu: eu não troco, eu não vendo e eu não negocio o comportamento que ele me deu. Posso lhe entregar uma boa mensagem dentro nessa noite de hoje, e a mensagem é: uma das maiores qualidades de um adorador é se comportar com o nível da promessa. Epa! Epa, você tem mão para levantar e eu vou profetizar. Você tem mão para levantar e eu tenho boca para profetizar. Assim diz a boca do meu Deus: uma das maiores qualidades de um carregador de promessa é se comportar com o nível da promessa. Da promessa. Da promessa. Quer ser avivado? Se comporta como um. Quer ser cheio? Se comporte como um. Quer ser lotado de dor? Se comporte como um. Quer pregar, cantar e adorar? Se comporte, se comporte, se comporte como um, como um, como um, como um, como um, como um adorador. Ele entra o texto. E a notícia é essa: e aos que ficar serão as minhas testemunhas. Vou verso por verso para que você entenda o que eu quero pregar. Aí é o que ele grita, e será cheio. Aí ele continua dizendo a nós: será cheio da onde? Meu pastor Robson, ele grita: e eu derramarei. Não dá para derramar de baixo para cima, só se derrama. Então o que ele estava querendo dizer para nós é: aos que ficar e obedecer, eu derramarei do meu poder sobre toda a casa. Então, de fato, a proposta do capítulo de Atos 1 é que você não sai de Jerusalém. A proposta de Atos 1 é que você permaneça no lugar da promessa onde Ele te colocou. Desculpe, mas eu vou lhe entregar. Se tem uma coisa que o céu ainda respeita, é princípio de alguém que tem postura com a palavra. Se tem uma coisa que o céu ainda respeita, é alguém que entendeu: eu preciso me comportar com o nível do derramamento que Ele me entregou. Aí ele grita: e aos que ficar será cheio. Vem pro texto, Atos capítulo de número 2. Aí o texto começa a dizer assim, Atos 2 do verso 2: e de repente veio como se fosse um vento impetuoso e veemente, que encheu os quatro cantos da casa. Do menor ao maior, todos foram cheios, e línguas foram vistas e repartidas sobre a cabeça.
Pasme, porque precisamos ter muita cautela bíblica para começar a descortinar o texto. Percebe que Atos capítulo de número 2, no verso 2, ele nos dá uma base para nos refletir e nos aplicar. Qual é, pastor? E de repente, eu lhe faço a pergunta e você tenta responder. No calendário judaico não tem essa data de repente. No calendário dos hebreus também não tem essa data de repente. No nosso calendário de janeiro a dezembro não tem essa data de repente. E a pergunta que não se cala é: Senhor, por que a data de repente não tem no meu calendário? É simples, ele grita: porque o de repente não cabe a vós. O de repente ainda só cabe a ele. Só o que me ganha, escute, só o que me ganha não é só ele entregar a palavra de repente, é ele me aproximar dos que vão viver isso. Aí ele grita: aproximadamente 120. Meu pastor Érico, eu falei: Senhor, mas como pode? Ele falou: percebeu não? Quando eu entreguei a profecia, eu entreguei para todos, mas na hora do cumprimento foi só para quem permaneceu. Eu não vou gritar por essa palavra não, mas eu tenho uma palavra à tua alma, e a palavra é: na hora que ele entregou a profecia, ele entregou para todos, mas o cumprimento dela é só para quem cumpre o princípio, é só para quem ainda obedece a palavra. E quando eu peguei esse texto, eu falei: Deus, talvez essa mensagem não seja a mensagem que vira vigília. Talvez essa mensagem não seja a mensagem que os outros já viu o pastor Vaguinho pregando e todo mundo pulando. Ele gritou: que bom. Que hoje a mensagem talvez não faz muita gente pular por fora, mas eu consigo avivar muitas almas por dentro. E eu perguntei: Deus, o que é isso? Ele gritou: porque na hora que eu entreguei a palavras, eu entreguei foi para todos. Eu brinquei com Deus: Senhor, porque ele falou: porque não faz parte do meu caráter escolher para quem eu vou profetizar. Não faz parte do meu caráter eu liberar uma palavra. Não, mas faz parte do caráter do céu cumprir a palavra só para quem permaneceu. Isso aqui foi o que me pegou. Meu pastor, eu perguntei: Deus, o que é isso? Ele falou: para que você entenda que nem todo mundo que começou contigo em Atos 1 vai terminar contigo em Atos 2. Eu falei: Deus, então conversa comigo. Ele falou: silenciosamente eu vou remover coisas e pessoas que já não combinam com a tua chamada, mas perder você de vista eu não perco. Maturidade, porque você vai ouvir aqui agora, pode entrar dentro da tua alma e movimentar a tua chamada. Percebe que nem todo mundo que começou contigo vai terminar contigo. E eu perguntei: Deus, o porquê? Ele falou: porque no tempo de esperar, de Atos 1 para Atos 2, os apressados vão embora. De Atos 1 para Atos 2, quem não tem princípio vai embora. De Atos 1 para Atos 2, quem não tem comportamento bíblico vai embora. De Atos 1 para Atos 2, quem não se comporta com o livro da promessa vai embora. De Atos 1 para Atos 2, quem não tiver cultura bíblica vai embora. De Atos 1 para Atos 2, quem não se aproximar da cruz vai embora. Mas que bom que você veio. Que bom que você tá. Que bom que você chegou. Que bom que você se aproximou. Porque a mensagem que desce na nave da igreja essa noite é essa: eu vou liberar o de repente. É só para quem fica. 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 Ô pastor, não quero ir embora. Ô pastor, eu quero continuar. Então prepara. O de repente dele acontece em dias comuns. Em dias comuns. Não tem uma data certa. Não tem uma receita certa. Eu falei: Deus, o que é isso? Ele falou: é porque o de repente dele só depende do seu posicionar. Ai, gente, eu sei que você já viu o pastor Vaguinho, aquele da marcha, pulando, cortando o laço. Só que hoje o céu precisa que você se assente e entenda que de Atos 1 para Atos 2 muita gente vai parar.
De Atos 1 para Atos 2, muita gente que vai contigo no final não estaria lá. E eu vou lhe dizer uma verdade, porque é o que o texto grita. E ouviu, e houve um som. A King James grita, e sentiu-se um som de um vento impetuoso e veemente. Eu perguntei, Deus, o que é isso? Ele falou, o princípio do avivamento é esse. Eu falei, o que é? Primeiro você fica, depois você ouve, depois você sente. Eu vou falar baixinho. O princípio do avivamento é esse. Primeiro você se posiciona, depois você ouve, e depois você sente. Eu perguntei, é bíblico? Quem falou? Falei para você em Atos 1 que eu só vou derramar para quem ser minha testemunha daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que sentiu. Desculpa, você não dá glória porque o pastor pediu. Você não é mecânico. Você não dá aleluia porque a irmã levantou a mão. Você não é mecânico. Você não marcha porque alguém marchou. Você não é mecânico. O teu culto é racional, rapaz. Você sabe para que veio, rebaia. Você sabe por que entrou. Você sabe por que marcha. Você entendeu? Eu dou glória porque um dia Ele se fez de pecador para mim no madeiro. Eu levanto a mão porque um dia Ele estendeu a mão para mim quando muita gente me abandonou. Eu estou de pé porque a graça dele um dia me alcançou. É dois adoradores que entendeu. Eu não dou glória porque o pastor pede. Eu não dou aleluia porque a banda sobe. Eu não pulo porque alguém rodopiou. Eu entendi, eu fiquei, eu senti, eu ouvi. Calabadaraçuia do calabandaraçaia, delebaia calassuia. A minha alma treme nessa tribuna, labaia, colabaia, saia. Eu sei do tamanho da palavra que Ele me confiou a essa noite. Ele me autoriza a lhe dizer: avivamento não é cair na igreja. Avivamento é ter postura fora dela. Avivamento não é rodar aqui dentro. Avivamento é se aproximar do evangelho fora dela. Avivamento não é só rodar e rodopiar. Avivamento é se aproximar mais da cruz. Desculpe a simplicidade do jovem pregador a essa noite, mas eu não posso trocar uma vírgula e nem tirar um ponto daquilo que Ele me trouxe. O de repente não é para quem quer, o de repente é para quem fica. É por isso que alguém bateu na porta da tua casa e gritou: por que que Deus salvou teu filho? Aí alguém grita: é porque a mãe dele ficou num ciclo de oração. Por que Satanás não matou teu esposo quando ele estava preso? É porque a mulher dele ainda estava no grupo de louvor e de adoração. Por que a tua família está de pé? É porque eu estava debaixo de uma palavra, e a palavra é essa: eu e a minha casa ainda vai servir ao Senhor. Qual é a palavra que foi lhe dada? A palavra foi que aquele que começou em mim uma boa obra é fiel para completá-la. Qual foi a palavra que foi liberada ao teu respeito? A palavra foi essa: ainda que se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal alguma, porque o dono da promessa ainda está comigo. Por que que você não parou? Porque o que Ele falou para Josué, Ele falou para mim: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não te desampara, não te desanime, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Por que está de pé ainda? É porque pode a mãe esquecer do filho que amamenta, mas todavia tem uma mão para levantar. Empresta ela agora, rabadaia. Empresta essa rebaia, caraia. Eu senti Deus aqui, orabaia. Eu senti o peso da profecia pregada. Oh meu Deus, eu acabei de sentir o peso da profecia liberada. Ai Jesus, guarda minha alma. Ele me autoriza a lhe dizer: você está de pé, é porque
cruz te alcançou. A promessa da cruz não te rejeitou. A promessa do evangelho te envolveu nele. Eu não canto porque quer, não prego porque quer, não rogo porque quer. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu fiquei, eu senti e eu ouvi. 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 Ficou aonde? Jerusalém. Gosto do texto. E já sai do campo introdutório. Porque o texto vem narrando, pastor, que em Atos 1 a palavra é para todos. Atos 2 o cumprimento é só para quem fica. E os que ficaram estava reunido, meditando, ouvindo a palavra. Desculpe, então não vem dizer para mim que avivamento é só pular. Avivamento ainda tem base na palavra. Desculpe, senhores e senhoras, que alguém já entrou na vigília e falou: vai virar tudo, vai quebrar tudo, vai rodar tudo. E você gritou: vou até rodar, vou até pular. Mas depois da palavra, se a palavra não te faz pular, não pula. Se a palavra não te faz rodar, não roda. Se a palavra não é suficiente para marchar, não marcha. Se a palavra não é suficiente para pregar, não prega. Ele me autoriza a lhe dizer: ele tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra. Alabadara saia, jocabadara suia, delebadara saia, jocalabadara saia. Eu encontrei dois bíblicos no meio da igreja. Eu encontrei dois tochas que gostam de palavra no meio da igreja. Eu encontrei um pastor ainda que não negocia o evangelho. Eu encontrei um adorador aí que está de pé por causa da palavra, que só canta pela palavra, que só prega pela palavra, que só glorifica pela palavra, pela palavra. Se a palavra é suficiente, você está no ambiente certo. Se a palavra é sua suficiência, você está no lugar certo. O que me faz entender é que eles agora, escute, o que eles agora vão ver é coisa magnífica. E todos estavam reunidos quando línguas foram repartidas. Uau! Como de fogo. Isso aqui me pega, isso aqui me pega. E quem passava para o lado de fora olhava para eles e gritava: parece que eles estão embriagados. Ô Jesus! Parece que eles estão embriagados. Por quê, pastor? Porque fala um idioma que a gente não conhece. Fala uma língua que a gente não interpreta. Fala uma palavra que a gente não sabe explicar. E eu falei: Deus, o que é isso? Ele falou: você percebeu que não é quem está para o lado de dentro que está reparando quem está cheio? É quem está para o lado de fora. E eu perguntei: Deus, o porquê? Ele falou: porque quem vem no intuito de adorar não tem tempo para reparar. Parece que o pastor repetiu a roupa, eu não sei. A minha mão estava levantada, as lágrimas desciam. Eu falava: faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Parece que o cantor errou a nota, eu não sei de nada. Eu estava com a minha mão levantada e minha boca estava aberta, exaltando o Rei do Rei,
que o pastor errou o dom, eu não sei de nada. Eu não vim para reparar, eu vim para adorar. Só quem veio. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Abra a boca para subir no glória. Abra a boca, arrebadará, canta a baia. 18, 19, 17, 16. Olha, pai, olha lá, ó. Olha lá. É só quem vem adorar. É só quem vem adorar. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ele corta laço, quebra lança, corta laço. 8, 7, 6. Ainda tem algum segundo pra você encher essa casa de glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, glória. Eu vou deixar se adorar. Pode ficar calado, mas se a palavra ainda faz efeito, entra, 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 entra. Só quem é de Bíblia vem, só quem é da base da palavra vem. Cadê quem vem? Cadê quem vem? Sobe, sobe, rasga o céu agora, rasga o céu agora. Só quem está vivendo.
Esse barulho aí o Mineirão não conhece. Esse barulho aí a Arena não conhece. Esse barulho aí show não conhece. Esse é o barulho dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Se barulho como esse não te comove, eu vou te ensinar que barulho como esse ainda quebra grilhões, quebra prisões, cura enfermo, levanta o caído, ressuscita o morto, pega o oprimido, tira traficante, abre covas, cessa a sepultura. Barulho como esses ainda levanta a igreja que adora. Porque o que está em jogo é a palavra. E olha, eu sou pentecostal até o tutano. Gosto de machar. Um corinho de fogo para mim nós desenterra. A ambulância recua, a cova fecha. Só que se tem um negócio que eu amo, é a palavra. Atos 1 fica, Atos 2 só vai permanecer quem tem a palavra. Porque o avivamento aqui agora não é para todos que recebeu a palavra. Você começou a entender que ele não está discriminando o pobre, o rico, o preto e o branco? Não, não, não. Porque para a graça não tem menino favorável. Para a graça tem gente posicionada. Eu vou repetir de novo. Para a graça não tem os preciosos, as preciosas ou os favoritos. Para a graça tem gente que é posicionados. Então não se acha que você recebeu uma graça porque tu é favorito. É porque ele achou em você um posicionamento. A graça não é para quem tem mais seguidor. A graça não é para quem é mais exibido ou menos exibido. A graça não é para quem mora em Alphaville ou mora dentro de uma favela. A graça é a única que entra onde ninguém entra, recupera o que ninguém recupera. A graça é a única que vai dentro de prisões, tira prisioneiro e faz pregador da palavra. A graça é a única que pega gente de lá atrás para cá. A graça é a única que pega homem homossexual, mulher para lá e para cá, posiciona no evangelho. A graça é a única que pegou teu filho na ponta da morte e gritou pela essa mãe que ora. A graça alcançou o filho dela. A graça é a única que quando queria lhe matar, pela canção que você canta, a graça te guardou lá. A graça é a única que no dia que você tentou parar, ele te envolveu no altar. A graça é a única meio de vida da redenção para a tua vida em Cristo. Esse dia eu perguntei a Deus, qual é o fim da vida? Aí ele falou para mim, sabe qual é o fim da vida? É quando alguém chegar no fim dela e não tiver a graça. Posso lhe entregar um conselho bíblico? Seja amigo da misericórdia, porque o dia que você precisar, ela vai estar de mão estendida para você. Seja amigo da misericórdia, porque o dia que você precisar dela, ela vai ser a única que vai estender a mão para você. Viva na graça, porque o dia que você tentar sair dela, ela é a única que te aproximará da cruz. Viva o evangelho dele, porque ele é o único que grita, eu sou o caminho. Dentro do caminho, eu sou a verdade,
e no final dela eu sou a vida, não há outro. Isso é Atos 2. Precisei fazer esse campo introdutório para ganhar seu coração. Já que eu ganhei, me empresta seu coração agora, que eu vou começar a pregar. Atos 1, 512 aproximadamente. Atos 2, aproximadamente 120. Atos 3, só tem 2. Olhe de novo ao texto. Atos 1 tem todos. Atos 2 tem poucos. Atos 3 só para os corajosos. Eu sei que agora estreita, mas ele pega na cruz. Eu perguntei a Deus o porquê, ele falou, percebeu não? Na hora que eu entreguei a palavra em Atos 1, eu entreguei para todos. Na hora do cumprimento da graça, foi para poucos. Mas para viver a graça, só tem 2. Eu vou lhe dizer uma verdade. O que fazer depois da graça? O que fazer depois de ser cheio? Pedro e João vai me ensinar. O que fazer? Eu vou orar. O que fazer depois de ser cheio? Ele vai me ensinar. Eu vou orar. Porque quando eu oro, eu falei, o que, Senhor? Aí ele gritou para mim, avisa para minha igreja o que fazer depois de ser cheio. Vou te perguntar de novo, o que fazer depois de ser cheio? Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque não sei se você vai pegar, mas eu vou pregar. Tu te revelas a mim. O que fazer depois de ser cheio? Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim, tu te revelas a mim, tu te revelas a mim. Então o que fazer, pastor Lohan? Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Para quem me conhece lá no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas. Sabe o que é a pergunta que me fez hoje? Pastor, parece que Deus não te usa mais, né? Porque não te vejo mais entregando revelação com nome, identidade e CPF. Pela humildade eu subi para o monte na hora de almoço. E eu perguntei para Deus, Senhor, será que o Senhor parou de falar mesmo? Aí ele sussurrou no meu ouvido, meu filho, eu não parei de falar não. Eu só estou falando mais baixo para ver se eu acho a igreja mais sensível. Faz sentido para tu, eu vou repetir de novo. Não é Deus que parou de falar, é a igreja que está ouvindo muitas vozes que não é a voz da palavra. E a notícia que eu trago para a nave da igreja é que cala todas as vozes, mas a voz do Espírito Santo não. Ele não parou de falar, não. Ele não parou de revelar, não. Ele não parou de entregar e usar teu servo, não. É a gente que está muito atarefado que já não ouve mais o sussurro dele.
Aí ele conversa com a gente hoje. O que fazer depois da vigília? Eu vou orar. Eu vou orar. O que fazer depois do congresso? Eu vou orar. Eu vou orar. Então eu vou lhe entregar uma notícia. Se tu quiser pecar, peca. Mas agora você sabe o que fazer antes de pecar. Se tu quiser ficar do jeito que fica, pode ficar. Mas agora você sabe que se ficar é porque não orou. Eu vou orar. Eu vou orar. Em 2, eu lhe falo quem é João. Pasme, porque são pessoas diferentes. E aí, isso aqui me arrancou uma lágrima. Por quê? Quem é Pedro? Quem é João? Pedro é o cara da espada. João é o menino do amor. Pedro é o cara nervoso. João é o cara que fala, deleita aqui. E eu falei, Senhor, como pode o Senhor pegar duas pessoas diferentes para viver a mesma chamada? Aí ele falou pra mim, é pra você entender que crente diferente pode congregar na mesma igreja para morar no mesmo céu. Quer pegar, mas eu vou falar de novo. Para de escolher quem canta na banda. Para de escolher quem vai cantar no coral. Para de escolher quem vai ficar do seu lado na hora de congregar. Gente diferente pode congregar na mesma igreja para morar no mesmo céu. Lá vai, porque ele mandou lhe dizer: quando você chegar no céu, a única coisa que você não vai ver é placa de igreja. E eu perguntei a Deus o porquê. Ele gritou: porque se placa fosse bom, ficaria pro lado de dentro. Por que não fica? E ele gritou: placa serve de informação, altar pro lado de dentro, porque serve de transformação. Eu não sei se tu acredita, mas Deus me manda lhe dizer: placa lá, altar aqui. Placa lá, altar aqui. Altar aqui. Altar aqui. Quem é Pedro? Pedro é o menino. Pedro é o menino que vai pescar. Quando Pedro agora está pescando, ele vai trabalhar a noite toda, nada se apanha. Ele vai se frustrar. Só que ele frustrado, ele não solta a rede. Ele começa a lavar a rede. Jesus agora vai pegar o barco dele emprestado e começa a pregar. Eu falei: Senhor, o que mudou na história? Ele falou: mudou tudo. Eu falei: por que? Ele falou: porque na mão de Pedro, barco de frustração. Na mão de Jesus, altar de pregação. Quem é Pedro? Quem é Pedro? Quem é Pedro? Pedro é o mesmo agora que está andando. O soldado quer pegar Jesus. Sabe o que ele faz? Ele arranca a espada, corta a orelha do soldado. E o céu gritou: não é desse jeito que faz. Pega a orelha, coloca no lugar, mas devolve a espada. Porque o negócio de Deus não é fazer ou arrancar de você a espada que você carrega, é te ensinar você com ela. Porque de se arrancar o seu temperamento fica muito fácil, mas Deus te temperar dentro dele. Quem é Pedro? Quem é Pedro? Quem é Pedro? Pedro é o bruto, o brabo. Ele grita para Jesus assim: aonde o Senhor for eu vou, aonde o Senhor marchar eu marcho, aonde você entrar eu entro. Só que o soldado agora vai pegar Jesus para levar para o Sinédrio. Ele vai olhar uma distância, ele fica, e o texto grita: e negou Jesus. E alguém grita: parece com ele. Ele fala: não pareço. Anda como ele. Alguém grita: não ando. Fala do jeito dele. Ele fala: não falo. Ele nega. Só que daqui a pouco ele vai voltar para a praia. Quando ele volta para a praia para fazer o que ele sabe fazer, Jesus vai encontrar ele onde sabe encontrar. Você está aqui dentro? Você está aqui dentro? Ele vai começar a pescar. Parece que Jesus entendeu: eu sei de onde eu te tirei uma vez. Eu sei aonde você vai estar. Só que tem um detalhe, e o detalhe
detalhe agora é magnífico, porque o Pedro está tentando pescar, Jesus já está na beira da praia, com o peixe na brasa, dizendo que você não pescou sentado, eu com uma palavra resolvi na beira da praia. Só que o bonito não é ele vir só apresentar o peixe, é ele perguntar dentro dos olhos do Pedro: você me ama? Uma vez. Você me ama? Duas vezes. Você me ama? E ele grita: te amo. E a pergunta do Pedro é: por que você me pergunta por 3 vezes? Ele grita: porque para cada palavra de negação eu já liberei uma palavra de perdão. Quem é Pedro? Quem é Pedro? Quem é Pedro? Só que agora ele vai começar a andar com Jesus com uma sensibilidade maior, a ponto que Jesus vai perguntar para ele: quem que eles falam que eu sou? Aí um grita que fala: tu é Jeremias. Outros falam que tu é um profeta. Outros gritam que tu é messiânico. Aí Pedro aparece e grita: mas eu sei quem é o Senhor. Agora o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus responde para ele: agora quem te falou não foi da terra, quem te contou foi meu pai. A pergunta do jovem menino para a gente ir embora para casa foi essa: por que não trocar Pedro? Por que não remover Pedro? Bravo, bruto e difícil de lidar. E ele gritou meu coração: porque discípulo não se troca, discípulo se trata. Eu falei: Senhor, me ajuda a pregar, porque o povo lá é melhor de Bíblia do que eu. E ele gritou: avise para ele que os meus problemas nunca foi com Pedro nervoso. Eu falei: por que? Ele falou: porque eu prefiro lidar com Pedro nervoso do que com Judas calado. Eu falei: Deus, o que é isso? Ele falou: percebeu não? Pedro é nervoso, mas fala e eu corrijo. Pedro é exaltado, mas fala e eu podo. Agora o Judas não. Ele senta na mesa, come do pão, beija teu rosto e depois te vende. Eu falei: Deus, qual é a diferença de um ao outro? Ele falou: o Pedro teve um dia ruim, o Judas tem um coração ruim. O Pedro a gente restaura e o Judas a gente libera. Eu sei que talvez o Glória some, mas o céu mandou lhe dizer: valoriza mais os Pedros, que pelo menos fala a verdade, do que os Judas que te ilude com a mentira. Eu tenho uma boa notícia a liberar o teu coração. O que ele estava querendo ensinar para nós é: eu prefiro lhe viver e ensinar um Pedro que é difícil de lidar, mas quando entrego o coração eu consigo moldar, do que um Judas que prefere se enforcar. Eu falei: Deus, qual é o problema do Judas? Ele falou: o Judas é porque eu fui dando corda. Eu dei corda para ele no Getsêmen, eu dei corda para ele perto de mim, eu dei corda para ele. Só que ele não sabia que a mesma corda que eu dei é a mesma que ele. Volta para o texto. Quem é João? E aqui eu termino. João é o caçula, o menino do amor. João é o único que fica perto da cruz. Quem é João? João é o único que, quando as 3 Maria estão lá, ele olha para João e grita: fica com a minha casa. Quem é João? João é aquele que no monte viu Jesus cansado, vivendo a sua matéria de 100% homem. Ele gritou: deleita o seu peito aqui. Quem é João? João é aquele que agora vai ser preso. Isso que me pega, porque João preso, meu pastor, ele agora começa a escrever cartas. Só que João começa a escrever cartas e enviar a algumas pessoas. Domiciliano, o homem da época, quer prender João. Como prende alguém que está preso? Por que prender ele de novo? Porque o que ele escreve tem muito poder. Eu perguntei: qual que é a totalidade do poder do que João escreve? E ele gritou meu coração: o que João escreve tem tanto poder que consegue libertar quem está solto lá fora. Eu perguntei: Deus, o que é isso? Só que vai tentar colocar a mão no João, levar para dentro do senado dele. Quando pega o meu amigo João, domiciliando, agora começa a tentar narrar algumas coisas. Vamos fazer o que com o João? Logo agora que está sob o nosso domínio. Aí alguém grita: vamos levar para a praça. E outros gritam: não, já fizemos isso com Estevão. Vamos crucificar de cabeça para baixo? Fizemos isso com um amigo dele. Então vamos desfolá-lo? Fizemos isso com outro discípulo. Então vamos crucificá-lo? Não podemos. Fizemos isso com o Cristo dele. Então o que fazer com ele? Corta a cabeça. Eu digo: não posso, não pode. Já fizemos isso com João, o Batista. Ele perdeu a cabeça para não negar o cabeça. O que fazer agora? O que fazer? Vai ter uma ideia diabólica. E a ideia é: prepara um tacho
de azeite quente. Pasme, porque vai ter que amarrar os pés e a mão, mordaça na boca e venda nos olhos. Porque se jogar ele dentro do tacho, tudo termina, tudo acaba. Minha pastora, meu amigo, assim foi feito. Pega João, vai jogar dentro do tacho de azeite quente. Quando joga, alguém grita: não escreve mais, não profetiza mais, não narra os evangelhos mais. Mas daqui a pouco, o que prendia os pés, solta. O que prendia as mãos, solta. A mordaça da boca, solta. A venda dos olhos, solta. E a pergunta que surge é: que homem é esse? Que nem um tacho de azeite quente conseguiu parar. Aí parece que João grita: sabe por que o tacho quente não me parou? Porque o azeite da minha vida é mais quente do que o do tacho. Eu gritei: Deus, o que é isso? Ele falou: pode ficar em paz. O azeite da tua vida vai quebrar calúnia, vai quebrar macumba, vai quebrar inveja. Acredite, porque eu vou pregar. O azeite que você carrega não tem praga hereditária, não tem maldição de mãe, não tem maldição de pai, não tem praga que chega até a tua casa. Por quê? Porque o que você carrega sobre a tua vida não vale nenhum encanto. Pensava eu que tudo terminasse aqui, pensava eu que tudo acabasse aqui. Alguém grita: e o que fazer com o João agora? Mas alguém grita: a gente aqueceu o tacho. Por que não matou? Eu falei: Deus, o tacho foi aquecido. E o Senhor gritou: fala para a minha igreja que pode ficar em paz. Eu falei: por quê? Ele falou: porque quanto mais aquece para o lado de fora, eu aumento a resistência para o lado de dentro. Então o problema não é quem aqueceu, o problema é o Deus que te dá sustentabilidade. Ah, como eu queria gritar isso para você, mas vale a pena eu falar bem baixinho. Fraco foi quem só aqueceu. Forte mesmo foi o céu, que te deu resistência suficiente para falar para Sadraque, Mesaque e Abednego: a fornalha não mata. Forte mesmo nunca foi os leões. Forte mesmo foi Daniel orando. Forte mesmo não foi o Pedro na prisão. Forte mesmo foi a oração da casa da irmã Maria que visitou um anjo. Forte mesmo não é a macumba e a feitiçaria que fez. Forte é você. No meio de uma pancadaria da vida, a tua mão está levantada e a tua boca está aberta gritando: eu sei que o meu Redentor vive, e breve se manifestará ao meu respeito. Olha o texto para a gente terminar e ir embora. Olha o que vai acontecer. Vai pegar João agora. E quando pega João, alguém vai gritar assim: olha, vamos fazer o que com ele? Vai jogar numa ilha. E a ilha tem nome. A ilha é a ilha de Patmos. Só que tem um detalhe: amarra os pés, amarra as mãos, põe venda nos olhos e mordaça na boca. Assim paramos com João. Quando joga João dentro da ilha de Patmos, pastor Luan, alguém grita: acabou, morreu, destruído está. Quando eu penso que tudo acabou, levei João, abri na carta dos Apocalipse. Aí João grita, e João viu. E João viu. Só que tem uma notícia, porque o texto coloca uma pausa e fala: João, tudo que você vê, escreve. Aí ele vai começar a escrever. Olha o que João vai escrever: eu vi 7 cartiçais de ouro, e no meio tinha um que era semelhante ao Filho do Homem. E como é que ele era? E ele vai gritar: seu cabelo branco como a neve, seus olhos como chama de fogo, teus pés latão como reluzente, tua boca uma espada afiada, sua voz barulho de muitas águas, mas na tua coxa estava cravado: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se João entrasse aqui agora, ele não ia ter uma mensagem dessa para pregar. Se João entrasse aqui agora, ele não ia ter uma dança para apresentar, ele ia ter um testemunho para contar. O que você ia contar, João? João viu milhares e milhares de anjos
faz sentido pra tu? Levante uma das E mãos. voavam ao redor do trono. E voavam ao redor do trono. E voavam Abadaia. ao redor do trono de Deus. Escreve, João. João viu 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Se você sabe sentado mesmo, levante a voz e cante conosco. Não era um sonho, era o quê? João viu a cidade santa. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se preparem para que tudo fecha. João simplifica para nós como é que é lá. Aí ele vai começar a simplificar. Além do rio azul, Você tá aqui ainda? as ruas são de ouro e de cristal. Você tá aqui ainda? Ali tudo é vida. Ali tudo Mensagem como essas ainda paz. mexe com o teu interior. Abre a boca para adorar isso conosco. Nunca mais tristeza irá. Nunca mais eu verei o grande rio da vida. É claro como um cristal. Eu verei a face do meu mestre querido. Agora a bateria fica de pé conosco. As nações andarão em tua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro. Como é que é o número, João? De jaspe são nunca
a música é essa: aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? Onde está aquele povo barulhento? Ele é mais antigo do que eu, não, filho. Abre a boca para cantar, vai. Onde está que Ai. não se vê nenhum irmão? Desculpa se essa mensagem não fala de porta. Desculpa a minha simplicidade, Vai dizer mas eu não trocarei a mensagem. aquele povo foi embora. Eu não trocarei a mensagem. Onde está aquele povo barulhento? A música será essa. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Termino dizendo para alguém: ainda dá tempo. Antes que a trombeta toca, o céu ainda te chama por altar. Alguém vai falar depois: mas pastor, por que essa mensagem? Por que esses irmãos? Por que a gente não pulou e não rodou? É porque hoje ele precisava posicionar alguém. E a mensagem é: cadê você? Eu não te aponto, eu te espero. Cadê você? Que daqui a pouco vai levantar a voz e vai começar a cantar: eu sou um daquele povo batendo. O arrebatamento é real. Sinais estão acontecendo. O noivo vai voltar para buscar a noiva. Uma igreja remida, lavada. E ele te espera. E ele te chama. Ele te convida. Você quer? Eu conto um, eu conto dois. Eu não insisto não. Eu não insisto não. Você quer? Ô pastor, eu nunca desviei não, pastor. Eu estava mesmo fraco na fé, desanimado na chamada. Mas hoje ele manda lhe dizer: a graça te alcançou aí.